E aí, cabeção, beleza? Aqui é o professor Diogo Xavier. No vídeo de hoje vamos falar sobre o substantivo. Este é o segundo vídeo de uma série de 9 vídeos para falar sobre a gramática básica e em específico a morfologia, tá bom? Então, não sai daí. Em primeiro lugar, vamos conceituar o substantivo. O que é o substantivo? É a classe gramatical ou classe de palavra responsável por denominar seres, coisas, animais, sentimentos, ações, sensações. Veja, é a denominação dessas coisas, é a denominação dos seres. Eu posso chamar de pessoa, humano, posso chamar de indivíduo, eu posso chamar de José, de João, de aluno, de professor. Veja que são denominações que se referem a pessoas. Posso falar em termos de animais, por exemplo, gato, cachorro, galinha. São denominações de animais. Eu posso falar de quadro, de computador, de mesa. E inclusive esses nomes podem variar. Escrivania, por exemplo, notebook. Aqui eu posso chamar de quadro branco, eu posso chamar de lousa, depende muito do contexto, depende também da região e de vários fatores. Mas todos esses termos que eu uso para denominar, para nomear, são substantivo. Os substantivos se classificam de diversas formas, dependendo do critério que você está adotando. Ele pode se referir em relação, por exemplo, à composição. Um substantivo ele pode ser simples, se ele só tem um núcleo, se ele é formado por um único radical, uma única palavra. Mas ele pode ser também composto, se ele é formado por dois ou mais radicais, se ele é formado por duas ou mais palavras, tá bom? Então, em relação à composição, simples, composto. Eu posso falar em relação à origem. Um substantivo pode ser primitivo e um substantivo pode ser derivado. O substantivo primitivo é aquele primordial, inicial, o que deu origem às outras. Já o derivado, substantivo derivado, seria aquele que deriva de algum outro substantivo que seja primitivo. Então ele vem de algum outro substantivo. Vamos para exemplos? Então voltando lá para o simples e composto. Substantivo simples eu tenho, por exemplo, chuva. Substantivo simples, só tem um núcleo. Mas guarda-chuva é um substantivo composto, ele é composto de dois radicais, duas palavras formando aquele novo substantivo. E aí nesse momento a gente forma uma unidade, né? Guarda e chuva não tem mais dois sentidos separados, eles representam um único ser, uma única coisa, um único objeto, tá bom? Primitivo e derivado. Eu posso falar, por exemplo, de terra, que é um substantivo primitivo, é a base, é a primeira palavra com esse significado, enquanto eu tenho terremoto, por exemplo, que deriva de terra. Terreiro, terreno, tudo isso, terráqueo, por exemplo, tudo isso pode ser considerado substantivo derivado porque veio de outro que era primitivo, tá bom? Eu posso também classificar o substantivo em comum e próprio. Qual é a diferença desses dois? O substantivo comum ele se refere a um ser de maneira genérica, a um ser mais generalizado, um ser menos específico. Então, por exemplo, eu posso me referir a uma pessoa. Aqui eu sou uma pessoa igual a mim, ou não tão igual, com suas particularidades, mas tão pessoa quanto eu, existem inúmeros outros indivíduos. Então, pessoa, 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 pessoa. Aqui eu tenho um substantivo comum. Mas eu, Diogo, pode haver vários outros com o mesmo nome que eu, inclusive o nome completo, pode haver essa coincidência. Porém, com o meu nome, com o meu RG, com o meu CPF, com a minha data de nascimento, com o meu hora de nascimento, só tem eu. Então, mesmo que haja outros como eu, esse nome Diogo e o sobrenome Xavier me identificam e me particularizam em relação a todos os outros indivíduos, a todas as outras pessoas. Então, pessoa é um substantivo comum porque se refere aos seres, pessoas de maneira mais generalizada. Já Diogo particulariza esse indivíduo específico. Eu tenho aqui um substantivo próprio. Tá? Os substantivos próprios, resumindo, vão denominar pessoas. Então, nome de pessoas é um substantivo próprio, portanto, ele tem inicial maiúscula. Apelido também é considerado substantivo próprio, também tem inicial maiúscula, beleza?
Além disso, nome de empresas, marcas registradas, são nomes próprios, portanto devem ser grafados com a inicial maiúscula. Então, por exemplo, o YouTube é uma marca registrada, é uma empresa, então a sua inicial deve ser grafada como maiúscula, tá bom? Então eu tenho nome de empresa, nome de pessoa, nome de cidade, nome de estado, nome de país, nome de divisões político-administrativas, também bairros, por exemplo, comarcas, enfim, nomes específicos de lugares também seriam nomes próprios, substantivos próprios, portanto são grafados com a inicial maiúscula, tá bom? Por fim, o substantivo vai ser classificado também em relação à sua ideia, ao seu campo semântico, em substantivo concreto e substantivo abstrato. Bom, esse conceito é bem complexo, não vamos aprofundar muito para não nos alongarmos demais, mas o substantivo concreto, de maneira geral, ele é captado, num sentido mais simplificado, ele é captado por algum dos sentidos. Então, por exemplo, a gente fala, aquilo que se pode tocar, certo? Eu posso tocar e sentir esses objetos que estão aqui à mostra. Então a mesa, ou escrivaninha, ou birô, como você prefere chamar, o notebook, eu posso tocar, eu posso sentir com o meu tato. A voz de alguém, então, professor, seria um substantivo concreto ou um substantivo abstrato? Pois bem, a voz é captada por um sentido. Eu capto por minha audição. Então a voz de alguém, por exemplo, é um substantivo concreto, ele é captável por um dos sentidos. Aí o ar, por mais que ele esteja à nossa volta, por mais que ele nos toque e nós o toquemos, nós não sentimos o ar, mas sentimos, por exemplo, o deslocamento desse ar através do vento. E de qualquer forma você pode pegar uma seringa, tirar a agulha, segurar na ponta e apertar o êmbolo. Você vai ver que existe ali uma resistência. Então você está pressionando o ar. De certa forma você está sentindo a resistência daquele ar. Quando você enche uma bola de festa, né, e amarra, você sente aquela pressão feita ali dentro daquela bola que a mantém, né, esticada, que mantém aquela sustentação. Ali você está, de certa forma, sentindo também o ar, você está podendo pressionar o ar. E Deus? Deus é um conceito que para aqueles que acreditam, né, a gente pode até sentir, mas a maioria das pessoas não tem, elas acreditam, simplesmente acreditam, e é isso que mantém a fé, o acreditar mesmo sem ter a prova. Deus então é abstrato? Não. Deus é considerado um ser concreto, é alguém que tem pensamento próprio, que tem decisões próprias. Então há um personagem fictício numa obra, por exemplo, o mestre Yoda em Star Wars. O mestre Yoda é abstrato, porque ele não existe, a gente não pode tocar. Não, veja, dentro daquela história, isso aí é o conceito de verossimilhança, ele existe. Dentro daquela história, ele é um ser que tem matéria, que tem carne, que tem osso e pele verde, e que ele é então um substantivo. Se eu coloco Yoda, é um substantivo além de próprio, nome de uma pessoa, ele é um substantivo concreto, se refere a um ser que tem independência de existência e pode ser captado por alguns dos sentidos. O abstrato, de maneira geral, é o nome de ações. Tá? Quando eu digo o nome de ações, eu tenho um substantivo abstrato. Nome de sentimentos, nome de sensações. Então, por exemplo, beijo é considerado um substantivo abstrato, porque por mais que na ação do beijar você sinta os lábios de outrem ou a pele de outrem, dependendo de onde você estiver beijando, ali, para que o beijo exista, tem que haver alguém que pratique essa ação. Então, nesse caso, é uma ideia de que aquele ser depende de outro para existir. A ação, o nome de ação, depende de alguém que pratique essa ação. Então, o beijo depende de alguém que faça, que realize o beijo. Da mesma forma que fome depende de alguém que a sinta, a tristeza depende de alguém que a sinta, a não ser que ela esteja personificada. Então, se falando da tristeza como alguém que chegou lá, a tristeza chegou e viu a alegria e viu a ansiedade, e eles começaram a conversar. Então, nesse caso, eu estou personificando, eu transformei em personagem, virou concreto. Mas, de maneira geral, tristeza, alegria, fome, dor, raiva, corrida,
beijo, tudo isso são substantivos abstratos, porque nomeiam ações, nomeiam sentimentos, nomeiam sensações. Tirou isso aí, a gente tem os abstratos. Então é isso, fera. Se você gostou, dá joinha aí, que ajuda a produzir mais conteúdos para você. Se ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve para não perder os novos vídeos, tá? E ativa as notificações se você quiser ficar sempre por dentro. Além de que, se você acha que esse conteúdo será útil para outras pessoas, compartilha com os coleguinhas, tá? Então é isso, fera. Desejo a você bons estudos e até a próxima.